Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Mais alguma pergunta? Sim, juiz. Tema número 4. O silêncio das nações. Pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapan, por que tantas potências ocidentais preferem se omitir diante de ataques terroristas e da expansão comunista, enquanto Israel e os Estados Unidos enfrentam esses males de frente? Hoje, dia 20 de outubro de 2025, todas as nações que praticaram o roubo qualificado do patrimônio dos países que eles administram estão utilizando o combate de compra de armamento bélico para a defesa, alegando que estão gastando e utilizando esse armamento ao combate de guerra com a Rússia. E claro, isto tudo tem que ser auditado. Você tem que mostrar notas fiscais de que você pegou dinheiro do povo francês, do povo alemão, do povo espanhol, de todos os países da Europa e compraram na fábrica o armamento. E esse armamento não é mais existente porque foi utilizado. E isso não procede. Então todos eles se omitem, ninguém fala nada, não há reunião, ninguém está reunido. Está todo mundo calado, cuidando de si. Não há reunião na Europa. Todo mundo quietinho, toque de recolher, porque já estão caindo bombas. Já está o combate, porque o canal do Estreito está fechado. O Irã fechou o Estreito, então não tem gás, não tem petróleo, não tem grãos, não tem absolutamente nada. Ninguém transita. Então, como aquilo lá está totalmente tomado por navios do Irã, o Estreito de Hormuz está totalmente tomado. Então, já está o posicionamento dos aviões a destruir, colocar para o fundo do mar estes petroleiros. E também desobstruir o Estreito de Hormuz. E eles, claro, alegam que vão afrontar os países árabes que estão nas costas do Estreito, que estão nas margens, né? Nas margens onde circulam os navios. Então, já está o combate. E aqui não estão mostrando.
Aqui não estão mostrando, aqui todo mundo caladinho, até os próprios repórteres, todo mundo se omite, ninguém fala absolutamente nada. E isso tudo é devido a que eles roubaram, se roubaram. Eles se roubaram entre eles. São todos um ladrão roubando outro ladrão. E eles não querem confessar. E todos tiraram até o dinheiro do Putin. O primeiro a ser roubado. Depois foi a China. Só que a China tinha muito mais para roubar do que o Putin. E o Irã também, no contrabando. Então a situação acabou, e como você detém isto? Você tem que deter os terroristas, como o Carlos El Chacal. Um sujeito, um venezuelano filha da puta, fez o estrago que fez contra as nações árabes e contra o povo judeu. E ele estabeleceu toda a sua logística para os terroristas que estão em embate mundial no momento. Ele é o cabeça. Ele é o modus operandi. É um filho da puta. Que ele tinha que ser morto e não prisão perpétua. Por que ele continua vivo? Esse filho da puta, Carlos El Chacal. Próxima pergunta. Tema número 5. A intervenção da justiça divina. Antes do mestrezinho perguntar ao juiz Oscar, eu quero aqui citar versículo de apoio na Bíblia. Então, o seguinte, Salmo capítulo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o reto verá o seu rosto. Pergunta, senhor, juiz Oscar Nível Chapman, o senhor acredita que a corrupção judicial e política no mundo é um sinal do afastamento dos princípios divinos? E que Deus está levantando novas lideranças justas? Hoje, dia 20 de outubro de 2025, o presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Trump, está dando prioridade a viajante do tempo da notícia divulgada pela mídia de internet, que não deram publicidade aos jornais, porque os jornais não permitem que haja explanação da presença do Senhor Todo-Poderoso, Criador do Universo, Criador da humanidade. Então, eles foram acuídos já várias vezes. Essa senhora viajou, já esteve no Brasil, já esteve até querendo trocar moeda, essa moeda com esse viking, com essa moeda, né, que ela trouxe consigo, e que não tendo paridade, não foi possível fazer o troco, né, a paridade do câmbio, porque é uma moeda que não transita nas bolsas, nos bancos centrais, mas
ela existe, essa ilha, ela existe. Existe também toda essa posição do passaporte que tem uma tecnologia de monitoramento holográfico. Deu as coordenadas de localização, de latitude e longitude, onde se estabelece o seu país. E o idioma deles é o idioma dos anjos. Então, os anjos, eles descem na cava. A cava é onde está a pedra que desceu do universo. E lá fizeram um guardadinho, né? Levantaram uma torre. E lá está a pedra, que você vai e olha para ela e você vê todas as riquezas do universo. E que a tua lágrima, a emoção é tanta, que a tua lágrima cai na pedra e acrescenta mais riqueza. Você vê mais pedras preciosas com a tua lágrima. E ali, das profundezas da cava, nasce água potável, que se você bebe dessa água potável, você adquire benfeitorias do teu corpo. Então, lá a água é dada a todos os peregrinos. E todos os muçulmanos no planeta, uma vez na vida, têm que ir na peregrinação, onde descem os anjos e arcanjos no teto da cava. E todo mundo vê. Então, este procedimento é normal lá, mas aqui não. Porque eles não dão publicidade. Como também eles transmitiram que a nave que está atrás da Lua, que é uma nave que acompanha o 3 e Atlas. Mas já foi descoberto que essa nave é uma nave robotizada, guiada por tecnologia IA chinesa, que dentro dessa nave há milhões de esferas com bombas também sendo monitoradas e sendo trajetórias da China. Então a China já foi descoberto que essas naves, que todo mundo pensa que é alienígena, se trata de nave não tripulada, por causa do imã, né? Eles conseguem manter a trajetória e a velocidade através da autocombustão, ou seja, eles fazem que a implosão atômica ocorra de dentro para fora. Ou seja, a explosão. Eles criaram o Sol. Eles fizeram uma grande fusão nuclear, que eles estabeleceram o Sol fictício durante 25 minutos, que custou a vida de muitos chineses com queimaduras de 5 graus. Mas eles mostraram que eles têm a implosão, não é? De essa energia. Então eles vão à velocidade de propulsão de combustível sólido e depois de combustível gelatinoso em Mach 10, Mach 20, que é uma velocidade que você não consegue observar, você só vê um clarão passando. Como se fosse... que foi isso? Ou seja, passou assim, tudo passando de velocidade.
mas não se trata de seres extraterrestres. Se trata de naves chinesas não tripuladas. E isso tudo foi descoberto e a casa caiu de vez para a China. Mais alguma pergunta? Sim. Tema número 6. A Guerra da Informação. Pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapano, como o senhor vê o papel da grande mídia e das Big Techs no controle da narrativa mundial, especialmente contra patriotas e cristãos? Hoje, dia 20 de outubro de 2025, todos nós podemos nos posicionar através de opiniões, mas temos que ter o mesmo horizonte. Todo aquele que é a favor do mesmo objetivo, ou seja, liberdade, família, pátria e bons costumes, tudo isto não interessa, a sua opinião é sua. Você tem os seus dogmas, você quer proceder dentro de uma liturgia, é o seu direito. Mas qual é a sua razão? A minha razão é a liberdade. É determinar o convívio entre os seres humanos, nada de opressores, nada de medidas abusivas, medidas ditatoriais, ou seja, coisas que fogem da interpretação do intelecto, ou seja, impostos, tortura, submissão, escravidão. Você está vendo que o sujeito não tem capacidade, como viu o senhor Trump, que todo o sistema de financiamento de crédito para compra de imóvel nos Estados Unidos é simplesmente um extenso do Federal Reserve e do imposto de renda, que eles utilizam o imposto de renda para pagar a dívida do Federal Reserve, do empréstimo que eles emprestaram dinheiro para os Estados Unidos. Como também emprestaram para a Europa, para a América do Sul, e colocaram o imposto de renda, 25%, a ser pago. Não interessa se você deixa de pagar, tudo bem, mas a tua dívida continua lá. E vai ser utilizado isso do governo, ou seja, olha, o teu brasileiro, não é governo brasileiro, ele não paga o imposto de renda, então ele tem bens, arrestam teus bens, você tem, ou seja, é tudo um procedimento de usura, de crime, de usura, de anatocismo, juros sobre juros. Então o senhor Trump falou, ninguém mais paga prestações da casa que comprou no sistema americano. Todo aquele que tem 60 anos não paga mais o financiamento da casa própria. Está tudo pago, tudo quitado. Porque acabou também a administração do Federal Reserve. Acabou, por isso que o presidente do Federal Reserve, ele já sai e sabe que ninguém mais entra. Não tem mais esse procedimento. É uma nova administração, onde, torno a repetir, o sistema quântico de inteligência através de
IA, inteligência artificial, conjuntamente com matemática quântica, estabelece que toda parceria será através de países que queiram ser parceiros dos Estados Unidos. Você quer fornecer a sua parceria? Você vai abrir fábrica nos Estados Unidos da América. Você vai fazer a tua fábrica nos Estados Unidos da América. Você quer fazer prospecção de minérios no Brasil? Você vai estabelecer toda a tua orientação de industrial com funcionários brasileiros e diretoria americana, onde você não vai poder trazer de outro país para que venha trabalhar aqui. Você vai dar emprego ao cidadão brasileiro. Então a bronca agora é que o Luiz Inácio Lula da Silva está havendo intervenção em toda a Amazônia, em todo o território da Amazônia, atrás dos terroristas que estão delipendiando os minérios. E eles alegam aqui, o Luiz Inácio Lula da Silva, que está abaixo a administração do Exército, da Marinha Aeronáutica do Brasil. E isso tudo para que não haja intervenção. Como também a Colômbia, a Venezuela, todos eles venderam para o narcotráfico, para o enriquecimento ilícito, para que não haja contabilidade, para que continue o roubo. E isso tudo. Então agora estão combatendo na selva amazônica. Agora, neste momento, 20 de outubro de 2025, horário 13 horas e 28 minutos, força letal, já está quebrando o pau lá, com bombas, mísseis, com os B2, todo mundo diz assim, porra, um avião tão grande, ele está desfilando, está gastando gasolina de avião? Não, meu amigo, ele está indo na Amazônia, vendo lá onde está e está jogando bomba. E aí estão dizendo, eles estão destruindo refinarias de cocaína, não, está acabando com os redutos, com ONGs. São mais de 13 mil ONGs. Não, perdão, são 13 milhões. 13 milhões? 13 mil ONGs. 13 mil ONGs e 13 mil fazendas. Só em Roraima. São 13 mil fazendas só em Roraima. Ninguém lá fala português. Todo mundo fala qualquer idioma menos o português. Todo mundo armado. Todo mundo atirando nos índios. Estão matando o índio adoidado. E eles dizem que o exército brasileiro está lá e que eles não podem fazer isso. Já estão fazendo, já estão matando quem estiver lá. Ou seja, o ladrão, o traficante, o que se veste de ONG, o que bota uma bandeira da Noruega, da Alemanha, do Reino Unido. Porra, chegaram lá, o general do exército, e foi comunicado que estava o príncipe do Reino Unido. O outro também, o príncipe da Dinamarca. Aí falou, e como é que eu não sei? O Itamaraty não informou? O sujeito veio aqui, ele veio aqui fazer o quê? O Macron tem sociedade com o indígena que tem residência na França, que foi tema de ovação do grupo de rock que o Yanomami, o sujeito se viciou em fentanil, em pico, ele toma pico,
ele se injeta na veia para, nas terras dele, tirar o ouro. E ele mora na França, a Yanomami, que subiu a rampa com essa falsa carapuça Luiz Inácio Lula da Silva, para dar legitimidade. O Yanomami, sócio do narcotráfico, sócio dos terroristas, filho da puta. Mais alguma pergunta? Sim, juiz. Tema número 7. O papel das Forças Armadas. Pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapman. O senhor acredita que ainda há tempo para as Forças Armadas agirem em defesa da soberania e da liberdade nacional diante de tantas ameaças internas e externas? Hoje, 20 de outubro de 2025, se fosse como foi em 64, que entraram as Forças Armadas para se estabelecer, eles, administradores, e não as forças de coalizão, para monitorar durante 10 anos, porque aqui o país vai ser monitorado durante 10 anos, para que não haja nenhum terrorista, não haja nenhum agrupamento de nenhum capital financiando para retóricas, para lavagem cerebral, para estabelecer feudos, para proceder conforme fez o MR8, que trabalhou para Carlos El Chacal. O MR8 era braço, e sempre foi braço, do Biden-Beinhoff, que também é do Carlos El Chacal. Tudo isto já visto. Não mataram Carlos El Chacal porque todo mundo vai se consultar na cela para saber os procedimentos, como é o modus operandi a ser seguido. E quem é seu porta-voz é? Macron, filha da puta! Então, o exército brasileiro, ele está observando e dizendo, aí Lula, fudeu, foge porque a gente não vai fazer nada. Ou seja, está tudo tomado. O gringo está aqui, nós não vamos brigar contra o gringo vai ficar aqui 10 anos. E nós vamos obedecer bonitinho, como foi feito na Segunda Guerra Mundial. E vamos ficar quietinho, vamos todo mundo, viva a América, e vamos esperar que ele algum dia diga, bom, eu vou deixar aqui a base do exército americano para vocês, todas as melhorias, tudo, vocês podem usufruir, e nós voltamos para casa. Não, eles vão ficar 10 anos ou mais. Não vai ter eleição porra nenhuma. Porque são todos ladrões, filhos da puta. E que querem, porque querem roubar, e viram que não tem o que roubar, porque não tem dinheiro para roubar. Está tudo confiscado. Eles querem pegar os fundos, os institutos. Eles dizem, vamos pegar 40 milhões do fundo e vamos jogar para financiamento da casa própria. Como? Você não precisa de dinheiro para pagar o rombo que você está devendo? Você vai pegar esse dinheiro e vai colocar na casa própria, sim, porque a gente não pode pegar esse dinheiro, porque ele tem que ser levado para o banco, a Caixa Econômica. Uma vez entrando lá dentro, a gente desvia. A gente começa a fazer todo o roubo de desvio. A mesma coisa que o Correio. Vamos pedir 20 milhões para os bancos privados. Eles vão financiar. Aí quando eles dizem que está entrando 20 milhões, não está entrando dinheiro porra nenhuma. Mas é para eles encamparem
esse dinheiro para mostrar que os bancos estão pagando o déficit do Saad e da Tabet e da ressuscitação a essa artimanha que não deu certo. Caiu a casa, seus filha da puta! Faliu tudo, filha da puta! E vocês só vão entender quando saírem algemados, filha da puta! Próxima. Opa, peraí, isso saiu daqui, mas peraí. Ah, atenção, atenção. Foi dada uma matéria na internet que viralizou no planeta para que chegue ao conhecimento da mídia e de todo o procedimento de crítica em fake news que estabeleceu que o senhor Bolsonaro foi resgatado pelos Estados Unidos da América e já não se encontra no território da República Federativa do Brasil. Ninguém da mídia, ninguém na mídia falou essa matéria. Por quê? Porque está estabelecendo que o senhor Trump, como ele declarou, que ele vai usar a força letal para libertar o senhor Bolsonaro. E se eles vierem a dar publicidade de que é uma fake news, eles vão estar trazendo a declaração do senhor Trump que determinou que acabem com esse crime contra o senhor Bolsonaro e contra a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, a liberdade de expressão. Então nenhum filho da puta e nenhuma mídia está publicitando isso. Por quê? Porque isto justamente foi colocado por algum herói para que se manifestassem. E eles não querem se manifestar, eles querem se omitir em trazer calma, que está tudo controlado, mas não está. Está caindo mísseis, bombas, estão combatendo e eles estão perdendo. E eles nem para dizer que estão perdendo, eles trazem as matérias. Próxima. Tema 8. O terrorismo econômico. Juiz Oscar pergunta. Juiz Oscar Nível Chapin. Hoje vemos sanções, manipulação de moedas e pressões financeiras. Isso também pode ser considerado uma forma moderna de terrorismo contra nações soberanas. 20 de outubro de 2025. O posicionamento de alegar recursos inexistentes se faz através de notícia de logística. Acabei de vender um quadro no valor de 100 trilhões de dólares, em que o comprador pagou no leilão. E eu recebi esse dinheiro do leilão. Esse quadro passa a valer 100 trilhões de dólares para quem quiser comprar de novo. Agreguei valor numa notícia. Acabei de vender todo o urânio enriquecido do Brasil para o Irã. E eu não dou publicidade, mas eu alego que a Petrobras
recebe de refinarias lá fora o processamento do petróleo brasileiro e que chega aqui refinado o diesel, refinado a gasolina. E é contrabando. Ninguém pagou por isso. É forma de pagamento. Então você vê que a Petrobras não diminui o valor do petróleo, do gás, não diminui o valor da gasolina. Todo o planeta está totalmente o litro de gasolina baixo. E o brasileiro paga o teto. Manipulação. Isso é crime. Isso estabelece manipulação na petroquímica. Agrada os acionistas? Sim, porque eles dizem que temos mais recursos. Mas você recebeu os dividendos da Petrobras? Ou seja, deu lucro, você tem que pagar os acionistas. Não, você não paga os acionistas. Onde foi parar esse dinheiro? Então agora está interditada a multinacional Petrobras e toda a indústria petroquímica e também a indústria atômica, a eletronuclear Brasil, que os irmãos da Friboi compraram para lavar dinheiro. Como também eles venderam para a China Angra 2 e Angra 3. E não pode vender Angra 2 e Angra 3. Porque não tem essa outorga de colocar na mão de nenhum chinês, de nenhum russo, de nenhum irani. Isso foi feito por esse filho da puta chamado Luiz Inácio Lula da Silva e que está tampando com os filhos da puta do Supremo Tribunal Federal. Todos eles vão ser passados pelo pelotão de fuzilamento e não se dão por arguídos, seus filhos da puta! Tenha certeza! Você está morto, filha da puta! Todos vocês! Pelos especialistas em assassinato, que usam os locais, os brasileiros, sniper, são os melhores. Você quer ganhar a guerra do Kuwait? Foi tudo brasileiro para lá. Botar fogo lá nos tubos de petróleo do Saddam Hussein. Botaram tudo aquilo para arder. Foram os brasileiros. Tudo especialista. Então, meu amigo, está todo mundo contratado pela CIA, pelo Mossad, por 60 agentes de inteligência. E vamos pegar vocês, traidores, filhos da puta! Próxima. Tema número 9. A esperança dos povos. Pergunta: Juiz Oscar Niemeyer Chapman. Há uma crescente mobilização popular em países contra governos corruptos e comunistas. O senhor acredita que essa é uma nação natural dos povos que buscam justiça e verdade? Certamente. Dia 20 de outubro de 2025. O clamor popular, ele vai à rua e não tem lado, não tem mais bandeira. Tem
o direito a sobreviver, o direito a existir contra administradores, opressores, imorais, filhos da puta, traidores à pátria, descobertos, que todo dia são manchetes e que encontram o enriquecimento, como no Brasil, 900 bilhões de reais escondidos nas suas residências, nas suas contas privadas, onde o irmão do filho da puta do Luiz Inácio Lula da Silva, o irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dino, filho da puta, da PGR, da Procuradoria-Geral, ele é procurador, esse filho da puta, como também o advogado que administra um sindicato, também pagou para Dilma, pagou para o ministro da Casa Civil, pagou para o Alcolumbre, pagou para os parentes do Alcolumbre, mais de 10 milhões para cada um. Tudo visto. E eles, através de votação, porque eles dizem que tem que ser democrático, então eles colocam em votação como devemos proceder para exigir, auditar as contas dos bancos destes filhos da puta. Quem é a favor e quem é contra? Vamos à votação. Então vai à votação. A maioria é contra. Não pode fazer prisões e não pode auditar o patrimônio desses filhos da puta. Ordem de quem? Ordem de ladrões, filha da puta! E tem que ser, porque tem que estar dentro das 4 linhas da democracia. Então estamos agindo nas 4 linhas da democracia. A casa caiu, filhos da puta! E vocês são levados ao pelotão de fuzilamento. Prisão infinita. No Brasil não existia pena de morte, agora tem. Crime grave, traição à pátria, morte por fuzilamento. Crime grave, prisão perpétua. Agora tem. Porque estamos em guerra atômica, nuclear. Vocês trouxeram para cá 4 ogivas nucleares e querem estourar. Vão matar quem, filhas da puta? Vamos botar essas bombas no teu Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu. Mais alguma pergunta, Messinho? Juiz Oscar, tem aqui a última pergunta, tema 10. Porém, antes do juiz responder a última pergunta, eu quero fazer aqui o encerramento conforme das perguntas. Mas o juiz ainda vai responder a última. O encerramento aqui. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapone, pela presença e pela sabedoria. Porque Deus abençoe o senhor e todos os patriotas que estão acordados nessa... Estão acordados porque aqui foi feita para a madrugada, mas agora é uma boa tarde. Essa tarde, o mundo passa por provações, mas cremos que Deus está no controle e que a verdade vencerá o mal. Que o Brasil continue de pé, com fé, com coragem e com o coração voltado para o Criador. Versículo final. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar,
buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei todos os céus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então... 20, pois não. Falta aqui ao encerramento, o tema. O tema número 10. O futuro da humanidade. Pergunta Juiz Oscar Nimon Chapman. Diante de tantas crises, guerras, terrorismo, perseguição religiosa e censura, o Senhor acredita que estamos próximos de uma transformação global inevitável. 20 de outubro de 2025. Neste momento, estão massacrando na África, na China, na Norte-Coreia e também na Indonésia, os cristãos, os crentes estão sendo mortos, queimados dentro de suas igrejas. Isto está acontecendo neste momento, dia 20 de outubro de 2025, horário 13 horas, 33 minutos, 53 minutos. Por quê? Para colocar que a religião é um veneno da raça humana. Você não tem liberdade de proceder a dialogar com o Todo-Poderoso, trazer à existência a verdade, os bons costumes, o bem proceder, em que você não reage. E estes filhos de uma puta te matam a paulada, te botam fogo. É uma turba. E você acha que vamos permitir? Não. Vamos acabar com esses filhos da puta. Você vai ver que se você bateu, vai morrer, filha da puta. Gratidão, mestre Dinho. Gratidão também, juiz Oscar. Juiz Oscar, no encerramento aí o juiz fala aí a data e o horário, se possível, né? 20 de outubro de 2025, horário 13 horas 54 minutos. Gratidão. Eu que agradeço, mestre. Desculpe se eu não avisei, mas é que eu não podia avisar. Não preocupa não. E da próxima vez, nós vemos amanhã às 0 horas. Exatamente. Na próxima vez, não preocupa não. Eu sei, eu esperei até 00:30. Aí eu fiquei tranquilo, eu sei, não fique tranquilo. Fique tranquilo que o mestrezinho você entendeu? Nós estamos aí no trabalho fazendo por amor. Por Amém, amor ao planeta Terra. Em nome de Jesus. Senhor. Amém, senhor. É um privilégio lhe conhecer. Igualmente. Igualmente, juiz. Eu que agradeço. Juiz, hoje não tem, né? Tem amanhã. É, dia 21. Isso. 0. Exatamente, é porque o mestrezinho não prestou atenção. Mas foi... Pronto. Pronto, juiz. Gratidão. Eu que agradeço. Um abraço.
Urgente! General preso agora mesmo. Trump autoriza ação militar imediata. Lula, Maduro e Moraes entram em desespero total. O clima esquenta nos bastidores e o mundo todo está de olho no Brasil. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para todo mundo saber o que está acontecendo agora. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Quem forjou as Farc foi o Bill Clinton. Vinculações não só dos presidentes latino-americanos como Lula da Silva, como Néstor Kirchner, como Evo Morales da Bolívia, conectados diretamente com o tráfico de drogas. Moraes está protegendo Lula para dar salvaguarda a Lula de seguir adiante com as suas relações com o narcoterrorismo. Eu ia perguntar isso agora, nesse exato momento, porque é o seguinte... Mano, o chat tá nervosa aqui. O que ocorre? Deputado, o senhor é acusado de trabalhar contra o Estado de Direito no Brasil. Seu pai, presidente, sendo condenado por uma minuta que não existe, uma reunião que não existiu, que ninguém tem documento, que ninguém tem nada. E, de repente, a Magnitsky... o cancelamento de visto veio no dia do meu aniversário, né? 18. A tarifa foi 9 de julho, Magnitsky foi... 30 de julho. Foi dia 30 de julho. E os cancelamentos de visto foi lá na semana do meu aniversário. E no dia 25 de junho desse ano, de 2025, declarou-se culpado o Hugo Carvajal. Ele que participou das Farc, né, acusado de pertencer às Farc, o Cartel dos Soles, financiamento de narcotráfico, etc. E agora a gente está vendo que a administração Trump está indo de modo certeiro a todos os barquinhos que entravam nos Estados Unidos com drogas. E agora eu quero saber, né, deputado, como que está esse trabalho maravilhoso seu e do Paulo Figueiredo em Washington, sabendo que nesse exato momento Washington está agindo como deveria ter agido já na época do Bill Clinton, na década de 90, contra o narcotráfico de fato, porque pouco se fala, né? O professor Olavo mesmo lembrava, né? Quem forjou as Farc foi o Bill Clinton. Porque os Estados Unidos fingiu que iria atuar na Colômbia, mas na verdade fortaleceu as Farc. E agora nós estamos vendo uma ação efetiva contra o narcotráfico envolvendo Venezuela, Colômbia e, por que não, o Brasil. Eu gostaria que... Como que fica o cenário de Carvajal, a atuação dos Estados Unidos hoje ali perto da Venezuela? Como que fica a conversa de vocês, chegando lá, olha, tudo que vocês estavam falando sendo comprovado pela declaração, né? Ele se declarou culpado, né, o Carvajal, e envolvendo inclusive o Lula. Alan, eu acho que depois da Magnitsky esse é o assunto mais importante desse ano, porque ele vincula muita gente, a começar pelo Lula, mas podendo contaminar o Alexandre de Moraes. Eu li algumas matérias de jornais, dentre elas a da Gazeta do Povo, e também vi ontem a transmissão ao vivo da Ludmila Lins Grillo no programa dela, TV Injustiça, junto com a jornalista Elisa Robinson, que eu não conhecia, mas eu fiquei muito assustado depois de ver essa transmissão ao vivo. Por quê? Porque a jornalista Elisa, ela fez um livro falando sobre o Carvajal. Ela foi para a Espanha, com a cara e com a coragem, conseguiu o contato com a advogada do Carvajal e depois de muito tempo trabalhando o relacionamento, ganhou a confiança a ponto de entrar no presídio e fazer entrevistas com o Carvajal. Quando ela se mudou para os Estados Unidos, 3 semanas depois o Carvajal veio na sequência extraditado. A Espanha embromou, segurou, mas acabou tendo que extraditar o Carvajal. E aqui nos Estados Unidos, ele foi condenado a mais de 60 anos de cadeia. Ou seja, é uma decretação de prisão perpétua para o Carvajal. A única saída que ele tem é a delação. Nessa delação, inicialmente, ele teria que delatar aquilo que fosse de interesse das autoridades americanas, que, prioritariamente, como você falou, e o professor Olavo cantava lá atrás, é o envolvimento de autoridades de alto nível sul-americanas e latino-americanas com o tráfico de drogas. Não é à toa que as Farc, a LNN, o Sendero Luminoso, que assassinou o primeiro colega da Polícia Federal lá em 2010 no Rio Solimões, não é à toa que todos eles têm relação com o tráfico de drogas. E o que a jornalista Elisa ela trouxe? Primeiro, ela trouxe, em primeira mão, aquilo que está sendo agora na Fox News e em outros canais de comunicação, que é o Carvajal falando sobre as vinculações não só dos presidentes latino-americanos, como Lula da Silva, como Néstor Kirchner, como Evo Morales da Bolívia, conectados diretamente com o tráfico de drogas, onde o dinheiro do tráfico de drogas voltava para as campanhas eleitorais desses candidatos a presidente, inclusive em malas diplomáticas, que essas malas primeiro saíam da Venezuela, depois iam para Cuba e chegavam ao Brasil.
Ela tem, inclusive, de próprio punho do Hugo Carvajal, documentos assinados enquanto ele estava preso, que ele mandou para sua advogada, e a sua advogada entregou, e está nas mãos, hoje, da jornalista brasileira Elisa Robinson, que mora na Flórida. Então, dessa maneira, ela conseguiu fazer uma investigação e se aprofundou quando o Carvajal começa a falar da presença de 6 grupos terroristas na Venezuela. De cara, eu já consigo identificar 4. Hezbollah, Hamas, FARC e ELN, o Exército de Libertação Nacional, que inclusive quando Ivan Duque era presidente da Colômbia, explodiu a entrada da Academia Nacional de Polícia em Bogotá. Então, esses grupos trabalham protegidos por essas autoridades. E agora vem a cereja do bolo. O que a Elisa falou ontem, na transmissão ao vivo, que me deixou muito assustado, foi que Alexandre de Moraes, vejam vocês que surpresa, mandou a sua Gestapo da Polícia Federal ir atrás da Elisa. Nós estamos falando de fatos recentes, de menos de 3 meses para cá. A Elisa já estava fora do Brasil. Ela tentou ser contactada por WhatsApp, depois por e-mail. Ela se consultou com advogados e os advogados falaram: ignore, porque esses não são meios oficiais. O Alexandre de Moraes, sabendo que você está no exterior, tem que mandar uma carta rogatória. Aliás, o Moraes ele é o cara anti-carta rogatória. Eu não sei por que ele não utiliza os documentos oficiais. Até porque tem que passar pela mão da DOJ e da Penbond, que depois pagaria missão para US Marshals, caso fossem fatos legais. Mas a gente sabe que não são. Então a Elisa foi contactada, não respondeu. Mas ela tinha uma equipe no Brasil que foi encontrada. A equipe da jornalista Elisa Robinson foi encontrada e durante dias prestou o depoimento na Polícia Federal. Ela diz que foram horas e dias de interrogatório, sem direito à água e debaixo de ameaça de prisão. Se não contassem o que soubessem, eles seriam presos. Essa é a Gestapo de Moraes, André Rodrigues e o delegado Fábio Schor. Essas pessoas muito assustadas saíram, algumas delas, do Brasil. Já não conseguiam mais viver tranquilamente. Estavam com aquele trauma que a gente estava falando agora há pouco, né? O mesmo tipo de sentimento que tem a esposa do Alan e a minha esposa. A sensação de ser a todo momento perseguido. E, fato contínuo, o que a gente tem disso daí? Que Moraes estava perguntando à equipe da jornalista sobre o livro do Hugo Carvajal. Eles fizeram a seguinte conexão, que no livro existiam ataques contra Lula da Silva. Lula é presidente, logo são ataques contra a democracia para desestabilizar a República Brasileira e fazer um golpe de Estado. Então está conectado com a trama golpista, que é o processo que está correndo debaixo da asa do Alexandre de Moraes. Então vejam só, primeiro de tudo, ponto de vista da censura. Depois de vacina, pandemia, urna eletrônica, vem aí o mais novo assunto que você não pode falar nas redes, críticas ao Lula. A gente teve uma provinha disso na eleição de 2022, quando todo mundo teve que apagar post vinculando Lula a Nicolás Maduro, Lula a Daniel Ortega. Só que isso vai piorar nas eleições do ano que vem, porque eles reformaram o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que além de esquentar as derrubadas ilegais que o Alexandre de Moraes fez em 2022, dará poder a milhares de juízes brasileiros de serem mini Alexandre de Moraes, retirando da sua página no Facebook, no YouTube, no X, qualquer coisa que eles entendam ataque à democracia. Eduardo, agora, em 2022, o Bolsonaro era presidente e podia chamá-lo de genocida, né? Exatamente. E para finalizar, porque eu já me alonguei muito aqui, boa observação, Max, bem lembrado. A gente vale tudo, né? Nazista, sexista, misógino, etc. Mas a cereja do bolo não é da perspectiva da censura, mas é a perspectiva do narcoterrorismo organizado. Sobre essa perspectiva, se você não olhar a foto grande, o que está acontecendo? Moraes está protegendo Lula para dar salvaguarda a Lula de seguir adiante com as suas relações com narcoterroristas. Não só das Farc e traficantes de droga do Cartel dos Soles, mas também Hamas, Hezbollah e ELN. Para esse tipo de conduta, os Estados Unidos estão mandando navios para o Caribe para bombardear submarinos e navios com drogas. E também sancionando diversas autoridades da Colômbia, do México e da Venezuela. Esse pode ser o próximo capítulo do Brasil, a depender das investigações norte-americanas. Vamos ver como é que acontece. Então, Eduardo, exatamente esse ponto que eu queria trazer agora, porque a gente teve, nesse final de semana, o Trump chamando o Petro, né, presidente da Colômbia, que é um regime também, de traficante de drogas, né, de líder do tráfico de drogas. Mesma coisa que o Trump fala do Maduro. Né, e a gente sabe que tanto o Trump e principalmente o Marco Rubio conhecem bem o que é o Foro de São Paulo e que o Brasil faz parte disso. Na denúncia do Carvajal, ele fala que o Maduro era uma via de mão dupla, né? Assim como o Brasil financiou a Venezuela, o regime venezuelano, o regime do narcotraficante, né, Nicolás Maduro, também financiou vários países. E aí ele deu exemplo de Lula, deu exemplo, se eu não me engano, da Cristina Kirchner e deu exemplo do Gustavo Petro, né, da Colômbia. Então,
O Trump agora começa a falar do Petro, começa a inclusive ameaçar de cortar todo o financiamento que os Estados Unidos dá à Colômbia, né? E a gente sabe que uma vez que os Estados Unidos intervir, e a gente não sabe, eu ainda não sei ainda como vai ser essa intervenção na Venezuela para a retirada do Maduro, que hoje é considerado um líder ilegítimo, né, já que as atas da eleição mostram que quem ganhou foi o candidato da oposição, né, o Edmundo Gonçalves. No momento que isso acontecer, para mim o Trump já está deixando claro que a Colômbia pode ser o próximo nessa lista, né? E eu não duvidaria também que o Lula pudesse ser o próximo nessa lista, como considerado aí um país, né, que abriga narcotraficantes, como é o caso do PCC e do CV, já que o próprio PT, o próprio governo atual, se negou a classificá-los como grupos terroristas. Faz total sentido, né? Se você ligar os pontos, você entende por que o Lula não quer deixar o CV e o PCC virarem grupos terroristas, né? Porque é óbvio que tem conexão do PT com esses grupos criminosos. E vamos lá, essa relação de dinheiro ilícito vindo para a campanha, ainda mais vindo do estrangeiro, isso, segundo a lei brasileira, é que a gente não respeita mais a lei no Brasil, mas se fosse um país com o devido processo legal, com o Estado Democrático de Direito ajeitadinho, isso é margem para se extinguir um partido político. E eu acho que a gente não está muito longe de chegar no momento em que o Foro de São Paulo vá ser declarado pelo Trump como uma organização terrorista, tal qual os antifas estão sendo lá nos Estados Unidos. Então o Trump está chamando as coisas pelo nome e está dando um freio de arrumação na América Latina, porque estava tendo muito apoio do Biden para ir na situação contrária. E para aqueles que se animaram da ligação entre o Lula e o Trump, para já dizer que Eduardo e Paulo Figueiredo não apitam nada, agora é a química do Trump com Lula, vai dar tudo certo. Mesmo depois de Magnitsky no Moraes, Magnitsky na mulher dele, 3 ou 2 ondas de retirada de visto, uns meia dúzia de posts do Trump, entrevistas. Mas ainda assim, aqueles que se animaram com a conversa telefônica, eu faço aqui uma reflexão. Imaginem qual vai ser o tratamento dispensado pelos Estados Unidos a um eventual ex-presidente Lula. Conseguem compreender o tamanho do que a gente está falando? E lembrando, a Colômbia e o Brasil têm eleições quase concomitantes. É diferença de poucos meses de um para outro. Olha o tiro de canhão que vai vir dos Estados Unidos contra Petro, Lula e o kirchnerismo na Argentina também. Que agora o Milei vai ter eleição lá. Então é muita coisa acontecendo, muito dos fatos que a gente sempre soube que existia, mas agora estão vindo à tona com a chancela de quem participou de dentro dos esquemas, como Hugo Carvajal, e com o apoio de uma infraestrutura como a do governo norte-americano. Então as coisas, podem ter certeza, elas estão para mudar, e eu acho que novos ares inevitavelmente chegarão no Brasil, em que pese a Globo estar ignorando essa delegação do Carvajal. Eles não vão conseguir esconder. Um antigo general da alta cúpula chavista que chefiava a inteligência militar da Venezuela e que por anos esteve ao lado de Nicolás Maduro, agora é peça-chave na operação que pode derrubar o regime venezuelano. Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Polo, foi capturado pelos Estados Unidos e decidiu colaborar com as forças de segurança norte-americanas, revelando os segredos mais profundos do sistema chavista. Ele entregou rotas usadas por narcoterroristas do Trem de Aragua e do Cartel de Los Soles, os esconderijos de Maduro, os mecanismos internos que sustentam os militares fiéis ao ditador, e surpreendeu ao dizer que o atual presidente brasileiro foi financiado pela Venezuela. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia e Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Com as informações estratégicas fornecidas por um general do núcleo central do regime chavista, somadas à atuação da CIA em solo venezuelano e à prontidão dos Marine Raiders posicionados na costa, uma ofensiva direta contra Nicolás Maduro pode ser desencadeada a qualquer instante. O general Carvajal não era apenas um militar de confiança,
mas o cérebro da inteligência venezuelana durante o governo de Hugo Chávez. Com acesso privilegiado, ele acompanhou de perto as estratégias de controle político, os esquemas de financiamento e os acordos subterrâneos que mantiveram o chavismo no poder por décadas. Sua colaboração com os Estados Unidos representa um divisor de águas na luta contra o regime. Desde sua extradição da Espanha em 2023 para os Estados Unidos, Carvajal passou a fornecer documentos inéditos sobre redes internacionais de financiamento ligadas ao chavismo. Segundo Carvajal, essas redes teriam beneficiado movimentos e líderes de esquerda na América Latina e na Europa, incluindo partidos políticos e figuras públicas que hoje ocupam cargos de destaque, como o atual presidente do Brasil, Gustavo Petro, quando se elegeu na Colômbia, e os ex-presidentes da Argentina Néstor Kirchner e da Bolívia Evo Morales. As revelações colocam em xeque alianças históricas e reacendem o debate sobre interferência estrangeira em diversos países. Em reportagem apurada pelo jornalista Paulo Capelli do portal Metrópolis, foi demonstrado que o presidente da Argentina, Javier Milei, reacendeu o debate sobre o alcance internacional do chavismo ao compartilhar uma reportagem do site UHN Plus. O conteúdo reproduz informações do general Hugo El Polo Carvajal, que afirma que líderes e partidos de esquerda, inclusive o atual presidente brasileiro, teriam sido beneficiados por recursos da petroleira estatal PDVSA durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo Carvajal, essa rede de financiamento teria operado não apenas na América Latina, mas também na Europa, com o objetivo de fortalecer ideologias alinhadas ao regime venezuelano. Esse tipo de revelação levanta questionamentos sobre a postura do governo brasileiro diante da crise na Venezuela. A Operação Círculo Final, empregada pelo Comando Sul, ganhou ainda mais força com o apoio do Congresso norte-americano, que, por aprovação em votação, manteve as operações no Caribe contra os cartéis de drogas. Contra-torpedeiros patrulham o entorno da Venezuela, se juntando a aviões de reconhecimento que sobrevoam áreas estratégicas e um submarino nuclear que permanece em prontidão. Vale destacar que, além dos caças F-35, o Pentágono também deslocou aeronaves poderosas e estratégicas para a região, como o B-52, que é uma aeronave de bombardeio de longo alcance capaz de transportar armamentos nucleares e realizar ataques de precisão em qualquer parte do mundo. E o P-8 Poseidon, que é uma aeronave de patrulha marítima equipada para missões de vigilância, guerra antissubmarina e coleta de inteligência em áreas costeiras e oceânicas. Agentes da CIA já operam dentro do território venezuelano. Eles atuam em células independentes, com autonomia total para infiltrar, extrair e neutralizar alvos. Equipados com tecnologia de ponta, esses agentes são treinados para missões em ambientes hostis, utilizando armamentos avançados, comunicação criptografada e visão noturna. A Operação Círculo Final envolve uma combinação de inteligência, força militar e guerra cibernética. Cada célula da CIA opera com precisão, evitando rastreamento e dificultando qualquer reação por parte do governo venezuelano. Já os Marine Raiders, que é a tropa de elite dos fuzileiros navais, seguem juntos ao Comando Sul, com diversas equipes que operam separadamente, mas com o mesmo objetivo. Os Marine Raiders contam com pelotões especializados em infiltração, captura de alvos e combate a insurgências, operando com alta mobilidade e precisão. São treinados para desembarques e infiltrações anfíbias, saltos livres em alta altitude e missões disfarçadas em território hostil. Há relatos de que integrantes dos Raiders, assim como os agentes da CIA, já estejam atuando secretamente dentro da Venezuela, executando operações silenciosas e estratégicas contra o regime chavista.
O objetivo é minar a estrutura do regime por dentro, corroendo sua base de sustentação. Considerando os milhões de dólares investidos nesta operação de cerco à Venezuela, que envolvem deslocamento de tropas, aeronaves estratégicas, inteligência avançada e logística militar, a destituição de Nicolás Maduro se apresenta como a única saída plausível para o presidente Donald Trump. Enquanto isso, Maduro tenta manter a aparência de controle. Ordenou o fechamento de parte do espaço aéreo e reforçou a segurança no Palácio de Miraflores. Mas fontes internas indicam que há deserções nas Forças Armadas e muitos generais já buscam contato com diplomatas estrangeiros, temendo o colapso do regime. A estrutura criminosa ligada ao Cartel de Los Soles é um dos principais alvos da operação. Oficiais próximos a Maduro são acusados de enviar toneladas de drogas para os Estados Unidos e Europa. A CIA afirma ter provas concretas da participação direta do ditador nesse esquema. As ações de sabotagem que a CIA pode adotar na Venezuela incluem cortes de energia em bases militares, interceptações de comunicações governamentais e ataques cibernéticos direcionados. Cada golpe enfraquece o regime por dentro, corroendo o moral e a confiança dos que ainda permanecem ao lado de Maduro. A Operação Círculo Final já alterou o curso da história sul-americana e mostrou que o equilíbrio de poder nunca esteve tão instável. Será que essa informação de que o regime de Maduro pode ter financiado a campanha do atual presidente brasileiro terá impactos nas ações dos Estados Unidos na região? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Vamos para o debate. É impressionante como que os maiores escândalos, os mais perigosos para o PT, para a esquerda e para o Lula, são justamente os escândalos que a imprensa finge que não existem. E a imprensa agora está fazendo um esforço fenomenal para fingir que não aconteceu um escândalo da denúncia da delação do ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez, Carvajal, El Pollo, como é conhecido, de como o PT e o Lula receberam dinheiro de corrupção durante as suas campanhas da Venezuela para cá e até do narcotráfico. Tem uma jornalista no Brasil, que é a Lisa Robson, que investiga essa situação, que entendeu a gravidade disso e já investiga esta denúncia, né, do Carvajal desde antes dele ser transferido para os Estados Unidos, quando ele ainda estava na Espanha. A Elisa Robson é uma jornalista investigativa que foi a primeira a falar sobre isso. Inclusive, num podcast que eu tinha há 3 anos atrás, ela foi lá, participou, falou tudo e a imprensa rotulou como fake news. Pois agora que saíram esses novos documentos, e também na imprensa latino-americana, menos da brasileira, mas da imprensa latino-americana que saiu sobre essa denúncia, ela participou de uma live com a Ludmila Lins Grillo, que todo mundo conhece, que é uma juíza brasileira que está exilada no Brasil, nos Estados Unidos, justamente porque ela denunciou os crimes do Alexandre de Moraes e do STF. Mas só escuta isso daqui para você entender a gravidade e por que a imprensa está se esforçando tanto para colocar isso em silêncio. Agora tivemos a notícia de que ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou PDVSA é meio que a Petrobras, é a estatal petrolífera da Venezuela, tá? Legalmente a campanha de Lula no Brasil. Eles me autorizaram a conversar diretamente com o Carvajal, por meio eletrônico. Então nós começamos a nossa conversa por meio eletrônico. Obviamente que toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo governo americano. Eu fiquei muito feliz porque, para mim, é uma segurança, né? Mostra ali, é bom que eles acompanhem toda a minha conversa, as minhas perguntas com ele, porque justamente me sinto bem, né, em saber que eu não preciso me defender, que eu estou fazendo uma coisa correta e às claras, porque eles mesmos estão acompanhando. Então, cada pergunta e cada resposta dele, nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau, isso foi muito importante, tanto para mim como jornalista, poder conversar direto com a fonte, sem intermediário,
quanto para esse papel de investigação que a gente está fazendo, que é mais interessante ainda. E aí nós começamos a nossa conversa. A primeira boa surpresa que eu tive foi que ele começou a conversa falando que era um prazer voltar a conversar comigo, que ele lembra assim, de tudo o que foi naquele episódio lá de Madrid, né, de 2022, e que ele estava muito interessado em colaborar agora com essa minha nova investida, né, para que pudéssemos obter mais informações. Então iniciou de uma forma bastante aberto e bastante interessado. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que ele estava muito bem informado. Até falei isso lá no canal do Rafael Fontana. Ele estava muito bem informado e ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Então, ele sabia... Você poderia dizer para a gente mais ou menos a visão dele sobre isso que está acontecendo no Brasil? Sim, eu perguntei, né, foi aprofundando a conversa e eu queria entender também essa percepção dele, né, o que ele estava achando. E ele ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Vocês ouviram essa parte? Vamos voltar aqui só um pouquinho. O que o Carvajal falou do Lula? É um criminoso como Nicolás Maduro. Lula, ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Esse aí, que falou que o Lula é um criminoso como Nicolás Maduro, é o Carvajal, que está condenado a 20 anos de prisão por narcotráfico, narcoterrorismo. Era o braço direito do Hugo Chávez e foi responsável por mandar dinheiro de corrupção da Venezuela para partidos e líderes de esquerda e da extrema esquerda na América Latina. A Venezuela, através da corrupção e do narcotráfico, ajudou a eleger os principais nomes da esquerda na América Latina. Dentre os nomes estão Lula, Kirchner, tá lá Gustavo Petro, vários outros, né, Evo Morales, mas ele fala que Lula é tão criminoso quanto Maduro. E tem uma coisa, ele tem provas. Ele diz que tudo que ele tá falando ele consegue provar. Você imagina uma coisa dessa, cara? Se fosse com Bolsonaro um negócio desse, o Brasil a imprensa brasileira tinha parado, tá? Com Lula, nada. Jornal Nacional não fala nada. Fantástico, não fala nada. Eu não vi uma matéria no Estadão nem na Folha de São Paulo. Só que o cara tá na justiça, tá preso nos Estados Unidos e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está tendo acesso a essas informações e vão usar isso para mais sanções contra o Lula. Agora você imagina uma Magnitsky contra o Lula. Cara, esse povo não tá entendendo. Todos os crimes dessa facção criminosa chamada PT virão à tona e eles serão responsabilizados por tudo que eles fizeram. Não pela justiça brasileira, infelizmente. Quem sabe um dia, né? Por enquanto, vai ser pela justiça dos Estados Unidos. Governo Trump ataca outro barco na costa da Venezuela e 3 morrem. Secretário de Guerra dos Estados Unidos afirmou que a embarcação transportava drogas e pertencia à guerrilha, Exército de Libertação Nacional, considerado um grupo terrorista por Washington. A embarcação foi a 5ª atacada pelos Estados Unidos perto da Venezuela desde o início da ofensiva. Os Estados Unidos atacaram outra embarcação no mar perto da costa da Venezuela, anunciou neste domingo, dia 19, o secretário de Guerra do governo americano, Pat. Segundo ele, 3 pessoas morreram no bombardeio. O ataque faz parte da ofensiva que o governo de Donald Trump tem travado no Mar do Caribe, perto da costa da Venezuela, com o argumento de mirar traficantes de drogas a caminho dos Estados Unidos. Já o governo venezuelano, Nicolás Maduro, acusa os Estados Unidos de tentar invadir o país latino-americano a derrubar seu regime. Este é o 5º ataque divulgado pelos Estados Unidos desde o início da campanha militar. Segundo o secretário de Guerra, a embarcação transportava quantidades substanciais de narcotráfico. Ele não especificou quais e navegava por uma rota tradicional do narcotráfico. O secretário afirmou ainda que o barco pertencia ao Exército de Libertação Nacional, guerrilha colombiana, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, o que ele chamou de Al-Qaeda da América Latina. Esses quartéis são a Al-Qaeda do hemisfério ocidental, usando violência, assassinato e terrorismo para impor sua vontade.
ameaçar nossa segurança nacional e envenenar nosso povo. Os militares dos Estados Unidos tratarão essas organizações como os terroristas que são. Elas serão caçadas e mortas, assim como Al-Qaeda, declarou o secretário de Guerra. Também neste domingo, Trump chamou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de traficante de drogas ilegal e incentiva a produção massiva de entorpecentes. Ele afirmou ainda que os Estados Unidos vão encerrar pagamentos, subsídios em larga escala ao país sul-americano. O objetivo dessa produção de drogas é a venda de quantidades massivas do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos, disse Trump, sem provas, em uma postagem na rede Truth Social. Petro ainda não havia se manifestado sobre o ataque de Trump até a última atualização desta reportagem. ¿Sabían que China acaba de lanzar una persecución masiva contra los cristianos? El régimen comunista arrestó a más de 30 pastores y miembros de la Iglesia Sion, una de las congregaciones cristianas más grandes del país. Sus templos fueron allanados, sellados y sus familias acosadas, todo por orar fuera del control del Partido Comunista Chino. Analistas afirman que Beijing quiere reescribir la fe cristiana, supervisar los sermones e incluso cambiar los himnos para que todos adoren al Partido Comunista Chino. En palabras de expertos, el objetivo es remodelar la fe cristiana para que apoye las narrativas del PSC. Pero ¿por qué nadie habla de esto? Nosotros sí lo hacemos, así que no dejen de seguirnos. Mi nombre es Julián Bertone y esto es China en Foco. ¿Sabían que China acaba de lanzar una persecución masiva contra los cristianos? El régimen comunista arrestó a más de 30 pastores y miembros de la Iglesia Sion, una de las congregaciones cristianas más grandes del país. Sus templos fueron allanados, sellados y sus familias acosadas, todo por orar fuera del control del Partido Comunista Chino. Analistas afirman que Beijing quiere reescribir la fe cristiana, supervisar los sermones e incluso cambiar los himnos para que todos adoren al Partido Comunista Chino. En palabras de expertos, el objetivo es remodelar la fe cristiana para que apoye las narrativas del PSC. Pero ¿por qué nadie habla de esto? Nosotros sí lo hacemos, así que no dejen de seguirnos. Mi nombre es Julián Bertone y esto es China en Foco. A las 9:03 de la mañana, casi 24 horas después del primer mensaje de Donald Trump señalando a Gustavo Petro como, abro comillas, lunático que tiene muchos problemas mentales, cierro comillas, esta mañana el mandatario colombiano escribió a través de su cuenta oficial de X. Le propongo a Trump lo contrario, quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia para fortalecer la producción lícita agraria, invertir en la reforma agraria para que el campesinado pase a tierras fértiles cerca de las ciudades y no adopte la selva como forma de sobrevivencia, estimular los espacios comerciales en Estados Unidos para comprar, por contrato a largo plazo, productos agrarios de las zonas de sustitución de cultivos en Colombia, legalizar la exportación de cannabis como cualquier bien, dada su exclusión de sustancia peligrosa en la ONU. El segundo mensaje que llegó desde Estados Unidos fue de nuevo por Trump a bordo del Air Force One. Fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales. A las 9:03 de la mañana, casi 24 horas después del primer mensaje de Donald Trump señalando a Gustavo Petro como, abro comillas, lunático que tiene muchos problemas mentales, cierro comillas, esta mañana el mandatario colombiano escribió a través de su cuenta oficial de X. Le propongo a Trump lo contrario, quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia para fortalecer la producción lícita agraria, invertir en la reforma agraria para que el campesinado pase a tierras fértiles cerca de las ciudades y no adopte la selva como forma de sobrevivencia, estimular los espacios comerciales en Estados Unidos para comprar, por contrato a largo plazo, productos agrarios de las zonas de sustitución de cultivos en Colombia, legalizar la exportación de cannabis como cualquier bien, dada su exclusión de sustancia peligrosa en la ONU. El segundo mensaje que llegó desde Estados Unidos fue de nuevo por Trump a bordo del Air Force One. Fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias.
No, Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales. Agora ficou claro por que o Lula tem acesso livre nas favelas, né? Ele não precisa pedir autorização. Lula tem envolvimento com o narcotráfico, né? O Lula recebe dinheiro do tráfico, seja no Brasil ou seja da Venezuela, do narcotraficante Nicolás Maduro, que aliás é o maior traficante, né? O maior distribuidor de drogas, é um narco-estado e ele é um narcotraficante procurado pela polícia. Donald Trump já ofereceu 50 milhões para quem prender ele, mas nem vai ser preciso, porque o serviço de inteligência americano já está em território venezuelano aguardando autorização para prender e, se resistir, eliminar Nicolás Maduro. Lula está muito preocupado porque existe um dossiê que aponta que o Lula recebeu muito dinheiro do Nicolás Maduro para suas campanhas. Aliás, o Foro de São Paulo é o quartel-general desses narcotraficantes. E esse dinheiro do tráfico ajuda a financiar as campanhas de esquerda e governos de esquerda na América Latina. Então agora você tem ideia do tamanho do problema que eles arrumaram com Donald Trump, né? Donald Trump está monitorando agora toda a distribuição de drogas que acontece na América do Sul. Os Estados Unidos entrou nessa guerra contra o narcotráfico e diretamente com o governo de esquerda, que são financiados pelo narcotráfico. Agora você sabe, né, onde você está se metendo quando você decide apoiar governos de esquerda, governos de ditaduras e governos que usam dinheiro de drogas, né, para se perpetuar no poder. Agora ficou claro por que o Lula tem acesso livre nas favelas, né? Ele não precisa pedir autorização. Lula tem envolvimento com o narcotráfico, né? O Lula recebe dinheiro do tráfico, seja no Brasil ou seja da Venezuela, do narcotraficante Nicolás Maduro, que aliás é o maior traficante, né? O maior distribuidor de drogas, é um narco-estado e ele é um narcotraficante procurado pela polícia. Donald Trump já ofereceu 50 milhões para quem prender ele, mas nem vai ser preciso, porque o serviço de inteligência americano já está em território venezuelano aguardando autorização para prender e, se resistir, eliminar Nicolás Maduro. Lula está muito preocupado porque existe um dossiê que aponta que o Lula recebeu muito dinheiro do Nicolás Maduro para suas campanhas. Aliás, o Foro de São Paulo é o quartel-general desses narcotraficantes. E esse dinheiro do tráfico ajuda a financiar as campanhas de esquerda e governos de esquerda na América Latina. Então agora você tem ideia do tamanho do problema que eles arrumaram com Donald Trump, né? Donald Trump está monitorando agora toda a distribuição de drogas que acontece na América do Sul. Os Estados Unidos entrou nessa guerra contra o narcotráfico e diretamente com o governo de esquerda, que são financiados pelo narcotráfico. Agora você sabe, né, onde você está se metendo quando você decide apoiar governos de esquerda, governos de ditaduras e governos que usam dinheiro de drogas, né, para se perpetuar no poder. Ministros do STF estão em negação sobre a Magnitsky. Vocês já viram uma pessoa entrar em negação, em surto, enlouquecer na sua frente? Quando a pessoa sofre um trauma e não reconhece a realidade, seja um luto, uma doença, algo ruim, como uma avestruz enfia a cabeça embaixo da terra para não ver o que está acontecendo, nega a realidade? Se você não viu, então agora você tem uma oportunidade de ver, porque é exatamente o que está acontecendo diante dos nossos próprios olhos, em tempo real, com os ministros do Supremo. Eles estão surtando, enlouquecendo, em completa negação sobre a lei Magnitsky. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, um vídeo do ministro Gilmar Mendes, visivelmente abatido e preocupado, admitindo, confessando que ele e outros ministros do STF se reuniram com banqueiros para tratar da lei Magnitsky. Segundo, eu vou mostrar para você qual que é o motivo oculto que faz os ministros temerem essa lei, um motivo que a gente até agora não tinha percebido, que não relembrava, não via. E terceiro, eu vou te mostrar qual que é a opção contra a Magnitsky que eles estão considerando, que prova que eles surtaram, realmente enlouqueceram, você não vai acreditar. Bora então aqui direto ao primeiro ponto, com este vídeo aqui do ministro Gilmar Mendes que viralizou nas redes sociais. Olha aí.
Ministro, e aproveitando, vocês, procede que vocês têm se reunido ou tem gerado incômodo às decisões do ministro Moraes, tem pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação ao tema golpista, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. Opa, o mesmo ministro Gilmar, que segundo a imprensa está admitido pelos interlocutores que sim, Moraes abusou do seu poder e praticou excessos. É ele que agora, em público, ele nega. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isso tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no Pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com banqueiros, já se sabe melhor os impactos da Lei Magnitsky, e amanhã tem a reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Temem mais sanções, não só o Moraes, mas a Corte? Não estamos avaliando isso. Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas, e somente isso. Gente, me responda uma coisa aí nos comentários. Alguém já viu o ministro Gilmar Mendes tão abatido, tão preocupado, tão desanimado, tão jururu assim? Olha, eu nunca vi. O ministro Gilmar Mendes, ele tá sempre altivo, poderoso, debochado, ironizando tudo e todos, mas agora parece aí que o estoque de ironias do ministro acabou. Ele não disse nada como ainda temos Paris, ou ainda como ninguém queria ver o Mickey mesmo. E vejam que ele admitiu as reuniões com os banqueiros para tratar da Magnitsky, porque, como inclusive eu mostrei aqui no canal, os ministros do STF deram uma missão para Rodrigo Maia. Dá um jeito de os bancos brasileiros não aplicarem a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E pasmem, os ministros ficaram irritados com o vazamento dessas reuniões com os banqueiros. Olha só o que saiu na coluna da Bela Megalha e no Globo. A irritação de ministros do STF após o almoço com banqueiros para debater a crise com Trump. Olha aí, a avaliação de magistrados é que versões vazadas do encontro têm colocado os membros da corte na posição de acuados, como se eles tivessem pedido uma espécie de socorro ao setor financeiro após a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro. E não é verdade? Gente, eles estão surtando porque a imprensa está finalmente mostrando a verdade, como eles estão absolutamente apavorados, perdidos, preocupados, correndo atrás do rabo, com medo absurdo da Magnitsky. Eles tentam interlocução com os Estados Unidos e tomam porta na cara, como eu já mostrei para vocês aqui, e eles não suportam serem contrariados publicamente, serem expostos à imprensa, serem mostrados como acuados, que é como eles estão na verdade, e o vídeo do Gilmar é uma prova disso. Isso me leva ao meu próximo ponto, o motivo oculto para os ministros terem tanto medo da lei Magnitsky. É claro que eles têm um medo imenso de ter o seu patrimônio bloqueado, de serem excluídos do sistema financeiro mundial, mas tem um outro medo oculto que foi revelado em uma matéria do Estadão. Olha aqui comigo. Uma das sanções vislumbradas é a proibição de realizar operações financeiras com empresas sediadas nos Estados Unidos. Isso poderia afetar, em tese, o hábito de alguns ministros de proferir palestras em eventos. Se o patrocinador tiver sede nos Estados Unidos, não seria possível contratar um ministro do Supremo no caso de aplicação dessa punição. Como mostrou o Estadão em setembro de 2024, o mercado de palestras rende cachês de até R$50 mil por hora para ministros do Supremo, STJ e TST. Opa! Agora está explicado. Palestras em que são pagos até R$50 mil por hora para os ministros. Quer dizer, então, que além dos ministros do STF irem o tempo inteiro para aqueles eventos chiques do exterior, Londres, Paris, Roma, com tudo pago por empresas patrocinadoras que têm interesses em processos no STF, eles também ganham um cachê, gente, agora então tá tudo explicado. Tá aí um motivo adicional do medo. Eles não querem perder, acima de tudo, aí essa belíssima fonte de renda que são essas palestras pouco transparentes com potenciais interessados em casos do tribunal.
E bora agora para o terceiro ponto, que você não vai acreditar na solução que os ministros do STF estão abertamente considerando como uma forma aí de lidar com a Magnitsky. Com essa matéria, dá uma olhadinha aqui do Valor Econômico. Ministros do STF avaliam barrar a aplicação da Lei Magnitsky por bancos brasileiros. Isso aqui, gente, mostra que eles estão em absoluta negação, surto total. Isso é inacreditável. Para salvar a Moraes e talvez os outros 7 ministros, o STF está considerando condenar todos os brasileiros, toda a economia brasileira e todo o sistema financeiro e bancário brasileiro, é isso? Ele está disposto a jogar todo mundo na fogueira? É como condenar os bancos a fecharem as portas. Deus tenha misericórdia de nós diante de tanta insanidade, de tanta instabilidade emocional, de tanta loucura. E se você, como eu, se interessa não só por todo o aspecto político disso tudo que a gente está vivendo hoje, mas também pelo aspecto espiritual, da fé, se você é cristão, se você defende a verdade, valores inegociáveis, não deixe de participar no dia 19 de agosto, próxima terça-feira, às 20 horas, anota aí na agenda, da aula magna Guerra Cultural, a batalha pela sua mente, comigo e com a Cris Correia. Bora entender os problemas sociais e políticos do Brasil a partir da luz e das lentes cristãs da Bíblia. Vai ser no meu canal aqui do YouTube e eu espero você lá. Até já! Pavor total! Ministros arregam e pedem a Moraes para maneirar nas decisões. Como assim, Deltan? Como é que é? Pois é, gente, eu nunca achei que eu viria isso. Você também nunca achou que viria isso, mas está acontecendo. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou mostrar para você uma matéria tão inacreditável, tão surreal, que eu tive que ler ali umas 2 vezes para eu ter certeza que não era fake news, que eu não estava delirando completamente. Olha só essa coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. Ministros do STF pediram a Alexandre de Moraes para maneirar nas decisões. Vou te mostrar. Pelo menos 2 ministros do STF pediram a Alexandre de Moraes na semana passada que adotasse mais cautela nas suas decisões do processo da trama golpista em relação à crise deflagrada por sua decisão de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Isso aqui é inédito, gente. De fato, a gente nunca viu isso aqui acontecer, jamais. A ordem que existe dentro do Supremo sempre foi de mostrar unidade, de formar um escudo ao redor do ministro Alexandre de Moraes, de mostrar um apoio irrestrito a ele, tanto dentro quanto fora do tribunal, inclusive agora com a Magnitsky aplicada. Mas esse apoio artificial ao Moraes já começou a rachar, a ruir faz tempo. E o próprio fato de que essa informação foi vazada para a imprensa é uma prova disso. Os ministros que vazaram isso aí, para jornalista, eles queriam deixar claro para a sociedade brasileira inteira que eles pediram para Moraes que se acalme, pediram a Moraes que abaixe a bola, que modere nas decisões, para que depois ninguém possa dizer que os colegas de Moraes não fizeram nada para pará-lo quando a crise com os Estados Unidos vier a escalar no futuro. Isso é evidente. Mas será que vai dar certo? Olha, eu acho que não. Eu sugiro que os ministros ofereçam aí umas jabuticabas para o Moraes para ver se ele se acalma. Bora seguir aqui então para entender essa história melhor. De acordo com interlocutores dos 3, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso tiveram conversas reservadas com Moraes em que deixaram claro o incômodo com a forma como a decisão foi tomada. De ofício, ou seja, sem pedido de ninguém por iniciativa própria, sem nem consultar a PGR e sem consultar os outros integrantes da corte. Opa! Pera que isso aqui é surpreendente. Quer dizer então que o Gilmar Mendes ele foi reclamar para o Moraes da ordem de prisão a Bolsonaro. Mas não é o ministro Gilmar Mendes que está dando uma entrevista atrás da outra, negando, dizendo, olha, não tem incômodo nenhum com o ministro Moraes aqui no tribunal, nós apoiamos Moraes irrestritamente. Quer dizer então que no escurinho dos bastidores do STF, Gilmar, na verdade, ele está reclamando. Dá uma olhadinha aqui nesta outra nota, mas olha, não conta pra ninguém. Olha aí, ó. Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem a Moraes. O que um medo da Magnitsky não faz, não é, ministro Gilmar? Mas não se preocupe não, ministro. Se você sofrer a Magnitsky, é só recorrer para o Trump. Ou qualquer coisa, nós sempre temos Paris. Bora seguir aqui que nós chegamos agora a um ponto central dessa história. Relatos feitos pelos próprios ministros a interlocutores são de que não houve briga ou discussão, até porque Moraes não reage bem à pressão. Olha a personalidade aí do ministro.
Dada a maior proximidade, porém, deram um toque ao colega do Supremo, por assim dizer. Outros ministros também afirmaram nos bastidores não terem gostado nem da decisão e nem das suas consequências, mas não se sentem à vontade para falar sobre isso diretamente com o relator dos inquéritos contra o bolsonarismo. Moraes, por sua vez, deixou claro aos dois que não pretende recuar. Em discurso na abertura dos trabalhos após o fim do recesso judiciário, ele comparou quem instiga ataques dos Estados Unidos a autoridades brasileiras a milicianos do submundo do crime. Gente, o racha no Supremo é real. E eles podem até não admitir, podem até fazer jogo de cena, mas eles não conseguem disfarçar o incômodo que está transbordando, está à flor da pele. Porque vocês conseguem imaginar como que os ministros devem estar se sentindo sabendo que podem perder tudo que eles construíram a vida inteira. As suas carreiras, reputações, patrimônio, tudo por causa de quem? Alexandre de Moraes? Isso deve gerar muita raiva, ressentimento, isso é humano. E isso não tem para onde ir, a não ser para um único final. O isolamento total do Moraes e, eventualmente, a queda de Alexandre de Moraes. E se você, como eu, se interessa não só pelo aspecto político disso tudo que a gente está vivendo e analisando aqui em todos os dias, todos os vídeos, mas também pelo aspecto espiritual, da fé disso tudo, se você é cristão, se você defende a verdade, valores inegociáveis, não deixe de participar no dia 19 de agosto, às 20 horas, da aula magna Guerra Cultural, a batalha pela sua mente. Vai ser uma aula comigo e com a Cris Correia, especialista em vários temas de fé, espiritualidade, análise de correntes, de pensamentos sociais, e a gente quer que você aprenda sobre como entender os fatos políticos e sociais à luz da Bíblia, com lentes cristãs. Vai acontecer aqui no meu canal do YouTube, terça-feira que vem, às 20 horas, 8 horas da noite, e eu espero você lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.